paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura da palavra do Senhor. E hoje, dia 22 de junho, nós vamos estar meditando nos capítulos 6, 7 e 8 de Esté e também no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Vamos iniciar nossa leitura em nome de Jesus no capítulo 6 de Esté, que diz assim: a vitória de Mordecai. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários levassem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que era guarda do palácio. Aí o rei perguntou: que homem foram Aleluia, que homenagem foram prestada e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no palácio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado destruir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mande que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga o que eu devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele levou o homem, depois que ele leve o homem montado de cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: isto é o que o rei faz pelo homem a quem ele deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vai depressa, pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do pátio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que a mãe, envergonhada e triste, correu para casa escondendo o rosto. Contou à esposa e os outros amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então, ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai? Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam a serviço do rei chegaram e levaram Amã imediatamente ao banquete que Esté tinha preparado. Amã é morto. Capítulo 7. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esté. E novamente, enquanto bebia vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido? Peço o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravo, eu não diria nada, mas não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está? O nosso inimigo e perseguidor é Amã. Este homem perverso, respondeu Esté.
Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão do banquete e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele jogou-o no sofá onde estava Esté para pedir misericórdia e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, disse o rei: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã, uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Capítulo 8 de Esté. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esté a casa, os bens de Amã e o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esté contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Amã, e deu a Mordecai. E Esté nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esté se jogou aos pés do rei, chorando pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cedro de ouro para Esté, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então ele disse: se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que eu mereço, está certo. Então, assim, um decreto anulado, a ordem de Amã, a ordem que o filho de Ametada e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo, a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Esté. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com anel real não pode ser anulada. Porém, escreva o que quiser aos judeus e assine em meu nome, selem as cartas com meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei, aleluia, e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei e aos governadores da província e aos chefes dos vários povos que, em todas as províncias do reino, que era 127 ao todo, iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas, falando no reino, e cada tradução seguia escrita, usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbada com um anel real e levada por mensageiros montados em cavalos, criados nas estribarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus e todas as cidades do reino para que se organizassem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacasse os judeus, este podia combatê-los e matá-los. Podia acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com seus bens. E em todas as províncias os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do segundo mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias
para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu ordem aos mensageiros montarem cavalos ligeiros e estrebaria real e saírem depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de vinho. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. Para os judeus, brilhou a luz e a felicidade da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes, se alegraram e comemoraram. Eles ficaram felizes, se alegraram e comemoraram. Aleluia, com festa e banquete. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Essa foi a nossa leitura, aleluia, no capítulo 6 ao capítulo 8 do livro de Esté. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 7 auxiliadores para os apóstolos. Louvado seja o nome de Jesus. Algum tempo depois, o número de judeus se tornaram seguidores, aleluia, de Jesus. Aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos se reuniram, todo o grupo de seguidores, e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmão, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nos entregamos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração, no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filípio, Procório, Nicanor, Timon, Parmes e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém. O número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número dos sacerdotes judeus que aceitava a fé cristã. A prisão de Estevão. Aleluia. Então, um homem muito abençoado por Deus e cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre os povos, mas ficaram contra eles alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinha vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes outros judeus da região de Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram arrancar Estevão e o levaram ao conselheiro superior. Então arranjaram alguns homens para dizer mentira a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele
parecia o rosto de um anjo. Essa foi a nossa leitura de hoje, queridos. Que Deus em Cristo possa vos abençoar e que a leitura da palavra possa, aleluia, falar ao teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.